mais bonito e importante também por ser um clube de Série A, um clube gigante do nosso futebol. Bom, tá aí, tá certo. Tem que comemorar o golaço que foi feito e comemorar porque venceu um time de Série A, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, mas era um time de Série C ontem em campo, o Botafogo. Não era o time de Série A. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha e se inscreva aqui. A meta para esse vídeo é de 1000 curtidas para que o Zoeira possa estar sempre trazendo vídeos completos aqui para vocês, tá? E se você está assistindo aqui o Zoeira pelo Facebook, se inscreva aqui no canal no YouTube, Zoeira do Fogão, porque o vídeo é publicado primeiramente aqui e depois de algumas horas aí no Facebook, então não perca tempo, tá? Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco a gente volta para falar de Botafogo, vamos lá ver. Passou para as oitavas da Copa do Brasil, tinha feito 4-0 no Rio, né? Aí entrou praticamente classificado lá contra o Capital do Distrito Federal, perdeu o jogo, tomou um golaço desse camarada aqui, ó, Rodriguinho. Rodriguinho, bora ver essa pintura aí, vamos ver essa pintura aí. Esse aí é o Rodriguinho, camisa 10 do Capital. Vou chutar, irmão. Sério. Que é Sapataram. O Capital tá eliminado, mas o Rodriguinho tava todo bobo. Olha isso, vou ver de novo, cara. Também, olha o golaço que ele fez. Até o técnico do Botafogo ficou impressionado. Um golo que se calhar vai para o Puskás. O Renato Paiva mandou um time quase todo reserva lá pro Mané Garrincha em Brasília. Mais importante era rodar o elenco também. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós. O único titular era o Alex Telles, que quase deixou dele. Já partiu, o Alex bateu na trave! Léo Link ganhou uma chance, mas por pouco tempo. Logo no início, dividiu com o Wallace Pernambucano e caiu de mau jeito. Tentou continuar, mas não aguentou não, saiu até chorando. O Raul entrou no lugar dele e tomou o gol do Rodriguinho. Mas podia botar Raul, Léo Link, John, ninguém ia pegar esse. Esse é pra ficar marcado na história do Capital! Rodriguinho! O gol mais bonito e importante também por ser um clube de Série A, um clube gigante do nosso futebol. Quem estava bem era o goleiro do Capital, o Reinaldo. Olha aí, boa jogada do Matheus Ponte pela direita, Reinaldo defendeu e ainda pegou o rebote do Natan. Como é que essa bola não entrou? O Natan ainda tentou de novo. E o Vitinho também apareceu, mas o Reinaldo não deixou passar nada. 1-0, o Botafogo perdeu, mas está nas oitavas. O Capital não chegou nem perto da classificação, mas o Rodriguinho, esse teve uma noite inesquecível. Olha isso, vou ver de novo, cara. Qualquer outro time com diversos desfalques, Botafogo acaba deixando escapar a vitória com maior domínio para um golaço Puskás. Mas como é o Fogão, perdeu, jogou mal. Gente, não tinha um... Ô, DJ Careca. Para de... Ô, DJ Careca. Fica botando ao gás pra mim. Ô, Vene Casagrande, tinha um titular no meu Fogão. Jogo treino. Não era minha cavalaria, só tinha o Alex Telles. Nem o goleiro era o meu titular, ainda o que era o segundo goleiro ainda se machucou e entrou o Raul. Nessa eu tô com você, é jogo treino. E jogo treino serve pra quê? Pra você observar. É isso aí. E nem sempre no jogo treino você vai sair vencedor. Então é normal. E nem vai dar um aconteça. espetáculo. Nem vai dar espetáculo. Então serve para você observar alguns jogadores que não estavam recebendo minutagem, alguns jogadores que voltaram de lesão. Isso vale para essa partida. Então, inclusive, o Renato Paiva botou um esquema que ele não tem botado ultimamente, com apenas um atacante, o famoso 4-2-3-1. Então é um jogo, eu acho que você tem que lamentar muito mais a lesão do Léo Link ao resultado, porque o Botafogo se classificou. Então, acho que de negativo mesmo é a lesão do Léo Link, que é hoje é o goleiro reserva do John. E que pena, né, É uma Vene? pena. O jogador que não tinha recebido muitas oportunidades e quando recebeu, lamentavelmente, acabou machucando o ombro. Fica aqui a torcida para que não seja nada grave. Mas fora isso, não vejo nenhuma preocupação em relação à derrota. A gente brinca aqui, é claro, perdeu para o Capital, inclusive um golaço do Capital, maneiro demais, ele comemorando demais o jogador, ganhando uma visibilidade absurda. Mesmo, né? Então, assim, mas fora isso, não é para você lamentar. Óbvio que não, repito, é uma partida para você fazer observações. É claro, fica sempre aquela crítica, alguma coisa ou outra que o treinador pode melhorar, mas
Fora isso, zero preocupação. Ô, Lucas Pedrosa, vocês dois falaram aqui, não, nem o Jair tem que ser utilizado. Vamos botar a molecada para trabalhar. E foi exatamente o que Renato fez. Ele botou o Serafim, o Cauã Lindes no ataque, usou os meninos e até os personagens que não tinham muitos minutos. O Santi Rodrigues foi um deles, jogou pela primeira vez 90 minutos e, na minha opinião, a melhor apresentação dele no Botafogo até aqui. O jogo era um jogo meio diferente, até a vibração do jogo fica diferente, porque não tem a cara do Botafogo da minha cavalaria, porque só tem personagens reservas, e aí você tem jogadores experientes, como o Matteo Ponte, sim, que sempre entra no jogo, o Alex, que é o titular, o Danilo Barbosa, e não à toa esses são os caras que mais performaram, na minha opinião, Lucas Pedrosa, e gostei da atuação do Santi Rodrigues. Concordo com você, principalmente ali puxando da esquerda para o meio, é um jogador que não veio a peso de ouro à toa, sempre foi bem lá na MLS e também o período de adaptação é normal, a gente sempre fala sobre isso, nem sempre o cara vai chegar e jogar imediatamente, como por exemplo aconteceu com o Nuno. Eu sempre cito aqui o exemplo do Arias, é um jogador que hoje, sem dúvida alguma, está entre os 5 melhores jogadores do futebol brasileiro e precisou de um período de adaptação. Por que o Santi não precisaria? É natural isso, mas acho que ele jogou bem também. Ter a companhia do Alex Telles também facilita um pouco a vida dele. E de forma geral, o Botafogo foi para um jogo treino mesmo. Para mim, a ideia é perfeita, colocar os reservas para jogar, dar minutos aos jogadores. Infelizmente, como o Vinícius citou aqui, trouxe o goleiro que é o Léo Link, e o Léo Link infelizmente se machucou. Mas eu gostei de algumas apresentações. Teve um gol ali que o Natan perdeu, mas eu gostei também da apresentação do Natan. Acho que é um jogador que vai crescer muito nesse Botafogo. Ainda não está na posição ideal dele, que para mim é muito mais também pelo lado esquerdo, puxando para dentro. Ele tá jogando, às vezes, muitas vezes, como um segundo atacante, flutuando ali pelo campo de ataque. Mas, de forma geral, nada a se destacar de negativo no Botafogo. Perdeu. Por um golaço, por um chute absurdo do cara, que se você for pegar na estatística, não tinha, sei lá, 5% de chance de ser gol. Então, tem que dar uma moral pros caras também. E assim, eu só lamento porque eu entendo que o Botafogo tinha condições até mesmo com esse time reserva de vencer o Capital. A verdade é essa, ainda mais jogando como aconteceu com o Fluminense no Mané Garrincha, um campo neutro. Mas de forma geral, acho que o Botafogo não tem que se preocupar com isso. Matou uma data do calendário, descansou os seus jogadores pro final de semana. O Botafogo tem que seguir focado aí na Copa do Brasil, porque é uma competição que eu acredito sim que o Botafogo tem grandes chances de conquistar. E aí o próximo jogo do Botafogo, gente, não é final de semana pelo Brasileirão, porque o jogo contra o Ceará, que seria no sábado, ele foi adiado para junho. Verdade. Então, o próximo jogo é na terça-feira. Qual o motivo isso? Eu não sei porque foi adiado, mas ele foi pro dia 1º de junho. Meu 4 de junho. 4 de junho? Então 4 de junho. É. Primeiro ou 4? Checa aí pra mim, já tá na minha agenda que eu vou trabalhar. Primeiro é domingo, então dia 4 de junho que foi? Segunda, eu terça, vou olhar aqui quarta. que eu tô na agenda que eu vou trabalhar, então a gente bota na agenda dia 4 de junho, jogo do Ceará. Então, dia 4 de junho, esse jogo foi adiado. Então, agora tem o jogo na terça-feira contra a Universidade do Chile, já tem 30 mil ingressos vendidos aí para esse jogo dentro de casa e jogo decisivo. Por quê? Porque o Botafogo, neste momento, não está dentro da zona de classificação da Libertadores. A Laú, que é a Universidade do Chile, ela é a primeira colocada. Então é um confronto direto. O Botafogo só depende de si, Vene, para entrar na zona de classificação da Libertadores. Então é um jogo decisivo mesmo. Aí você hoje, no calendário que tem, você tem 10 dias para descansar, porque o jogo foi ontem, e aí você tem mais 10 dias, né, desde o último jogo até o jogo terça-feira. Você não vai usar? Claro que vai. Você vai botar todo mundo para descansar. Ai, mas pode ser que o jogador fique tanto tempo parado, como é que ele vem? Vai perder ritmo de jogo. Meu irmão, no momento que a gente está de calendário brasileiro, 10 dias você conseguindo até um jogo importante, é uma sacola de prêmio, cheio de dinheiro, ô Vene Casagrande. Tem que aproveitar isso. Ô, Fernandinha, quando a gente fala poupar o jogador, eu, por exemplo, levo em consideração o risco que você bota esse atleta a jogar num gramado como esse. Por exemplo, o que aconteceu com o Léo Link, obviamente não tem culpa do gramado, foi porque ele caiu no chão de mau jeito e acabou lesionando o ombro. O que aconteceu com o Léo Link poderia acontecer com qualquer outro atleta, simplesmente virar o tornozelo, virar o joelho e acabar se lesionando. Então, eu não levo em consideração apenas a minutagem
que obviamente isso tem que ser levado em consideração internamente nos respectivos clubes. Mas eu levo em consideração o risco que o atleta tem ao entrar em campo e disputar uma partida como essa. Por isso que eu evito colocar os titulares em véspera de jogo tão importante como é esse do Botafogo. E para mim esse é o jogo mais importante do Botafogo na temporada contra a Universidade do Chile, porque vai decidir a vida do Botafogo na Libertadores da América. Lembrando que o Botafogo, atual campeão da Libertadores, está defendendo seu título. Embora a gente brinque aqui que tem que priorizar a Copa do Brasil, mas obviamente é na base da brincadeira. E pelo placar estava priorizar as tranquilo, Copas, né? É óbvio, priorizar a Copa. Isso aí eu concordo. O Botafogo tem condição de Libertadores. Eu acho que Libertadores tem que ser, assim, prioridade para o Botafogo. No momento não é prioridade para o Flamengo, mas é um outro contexto. Eu até defendo o lado do Flamengo, mas é Libertadores da América, a principal competição do cenário sul-americano. Então o Botafogo tem que priorizar esse jogo e, repito, é o jogo mais importante da temporada até o momento. E esse é um ponto, Vene, e a gente teve até um exemplo vivo disso, que é o Léo Lin, que se machucou, né, jogando. Esse é um risco do futebol e o outro é o desgaste. E aí hoje a maior arma que você tem é conseguir mexer as peças do quebra-cabeça e montar até dezembro. Sim. Olhando tudo que a medicina, que a interdisciplinaridade consegue entregar para os atletas de alta performance que são hoje os jogadores de futebol, que é o esporte que a gente está falando nesse momento. Então é importante demais você saber usar o tempo certo, na hora certa, quando que você descansa. Quando você descansa, você também está trabalhando. Claro. Isso tudo faz parte da estratégia. É igual vender aquele perfume bom. Você não gosta, você tem alergia. Você. Aquele perfume bom que você usa, mas tem aquele bom, que você só usa pra sair, pra encontrar gata. Sexta-feira, não tem isso? Verdade, tem. O Hoje resto, eu usei o meu de sexta. Tu economiza, entendeu, Vene? Eu faço isso com a cueca. Vamos pro Flamengo, Vene? Bom, família, vamos lá falar de Botafogo aqui, que ontem, né, gente? Pô, vamos ser sinceros, aquele time do Botafogo ali, cara, o que me conforta, sem sacanagem agora, tá? O que me conforta é de saber que antigamente, e não faz muito tempo não, provavelmente isso aí era um time que o Botafogo usava para jogar uma Série A, para jogar uma Copa do Brasil inteiro, né? A Libertadores não disputava com um time desse. E era um time assim que o Botafogo vivia brigando para se manter na Série A. E se caísse também era um time assim que ele montaria, provavelmente. Então assim, cara, só de saber que esse time aí é praticamente um time B para C do Botafogo já me conforta demais. Não tenho o que reclamar. Claro, a gente é torcedor, a gente, é o capital, Série D, tinha que ter ganho. Ganhamos, primeiro jogo, 4-0, matou o jogo. Esse jogo aí, eu posso falar, nem o técnico era para ter viajado. Talvez ele foi para poder conhecer o estádio. Não tinha motivo nenhum dele ir, né? Então, assim, é um jogo treino, um jogo que não valia nada pro Botafogo, praticamente risco zero de ser eliminado, como foi apenas 1-0, e o capital não produziu mais nada depois para realmente quase tirar a classificação do Botafogo. Então assim, galera, sem desespero, o jogo importante mesmo é terça-feira, aí sim volta o time do Botafogo Série A, o time montado aí, e aquele time de ontem ali, pelo amor de Deus, né? O que me revolta, na verdade, é o seguinte, é que alguns jogadores, né, querem uma... eu quero testar meu talento, eu quero ser aproveitado no clube, né? O Botafogo é o campeão de tudo, todo mundo de olho no Botafogo, eu quase não recebo oportunidade. Aí quando recebe uma oportunidade de ouro, você vê que os caras não rendem. Pode ser falta de ritmo de jogo? Pode, porque conta. Só quem é atleta vai saber o que é falta de ritmo, né? Não é a mesma coisa um cara que está acostumado a correr 90 minutos para um cara que quase não joga. O cara só treina e quando vai jogar não aguenta. As pernas travam, pesam, não importa a idade. Né? E às vezes a bola até engana o próprio jogador. E a gente sabe que existe isso tudo. Mas quando a oportunidade é dada, você tem que agarrar como se fosse a única chance da sua vida. E tem muitos jogadores que não conseguem fazer isso. É isso que me deixa um pouco chateado. A minha sorte, e a minha que me deixa mais em paz, que nem eu falei, é que a maioria daqueles jogadores ali você não vai ver atuando praticamente mais no Botafogo esse ano. Porque aonde o Botafogo podia poupar era ontem, agora não pode poupar mais ninguém. Então agora volta a Libertadores, jogo importante, daqui pra frente a Copa do Brasil afunilou, né? Agora só ficou 3 times aí considerados menores, que é o CRB, o Retrô e o CSA. De restante, já são times tudo de Série A, times acostumados um pouco mais com essas disputas. Então assim, acabou, não tem mais descanso pro Botafogo. Precisava desse descanso, precisava não ter viajado, e foi muito bem que o Paiva fez
não ter colocado. E outra coisa que tem torcedor também que é chato, né? Tem torcedor que é chato. Aí vê um moleque jogando no sub-20. Tem que botar esse moleque lá pra jogar. Bota o moleque da base. Aí quando o moleque da base entra pra jogar, né? Esse moleque é muito ruim, tem que mandar embora. Então assim, galera, o Botafogo tá classificado. Agregado 4-1. A gente fica chateado em respeito ao torcedor que compareceu no estádio. Queria que pelo menos um empatezinho poderia acontecer. O goleiro dos caras também estava em noite inspirada. O gol dos caras foi lindo. E, cara, parabéns pra eles. Conseguiram vencer um Botafogo C, B pra C. Mas tá bom, é o Botafogo. Representaram o Botafogo, perderam. Mas, cara, não tem nada a reclamar. O importante é o jogo de terça-feira. Mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo. Vamos ter provavelmente carga esgotada aí até o dia do jogo. O Botafogo não joga final de semana por causa do jogo de terça-feira. Um jogo importantíssimo, onde o Botafogo precisa vencer, não importa o placar, para se classificar para a próxima fase. Se perder, acabou. Aí sim a gente pode falar mal, mas jogando em casa, num tapetinho, o Botafogo tem mostrado competência, isso é importante, jogando bem. E é aquilo, né? Tentar não tomar muito susto, que nem no último jogo da Libertadores, ganhando de 2-0, deixou os caras empatar. Então temos que ganhar de 1-0 já seria o suficiente para a gente se classificar e de repente dá para passar até em primeiro. Eu acho difícil, mas né, o importante é se classificar. No passado a gente passou em segundo e fomos campeões. Bom, falei bastante, né? Deixa a opinião de vocês aí. Se tá revoltado, cara, ó, se o Botafogo vencer terça-feira, tu nem vai lembrar mais que o Botafogo perdeu pro Capital de 1-0 com o time C. Né? Essa é a verdade. Se fosse o time titular ontem perder pro Capital de 1-0, eu tava aqui puto. Né? Mas não foi. Então, um time B para C. É o reserva do reserva que a gente jogou ontem. A maioria deles. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês que eu faço questão de ler. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!